Fala, galera! E aí? Tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar com os nossos estudos desse livro incrível que é Nosso Lar. Ô, livro bom, né, gente? A gente pode ler ele 1000 vezes, sempre aprende uma coisa nova. É incrível isso. Como essa saga de André Luiz é completa. Beleza, hoje é a nossa 7ª aula e nós vamos estudar do capítulo 31 ao capítulo 35. Sem mais delongas, vamos então iniciar nosso estudo. O capítulo 31 se chama O Vampiro. É uma história muito famosa, né? Mesmo aquelas pessoas que nunca leram Nosso Lar sabem dessa história do vampiro, da mulher que chega lá pedindo ajuda com os pontos negros. Eu até coloquei uma camisa em homenagem a essa aula hoje, mas o que são os pontos brancos, né? Ela era pontos negros. Muito bem, então, vamos iniciar. André, como a gente estudou nas aulas anteriores, ele estava nas câmaras de retificação junto com Narcisa, trabalhando assim, em regime de plantão, quase sem descanso. Ele tinha se colocado à disposição para auxiliar no que precisasse, né? As câmaras estavam com muito trabalho, ele se prontificou a ajudar. Então, em dado momento da noite, ele estava atendendo alguns doentes e de repente escuta um gritaceiro numa ala que ele nunca tinha ido. E ele faz um movimento assim bem instintivo de ir até lá para ajudar. E Narcisa fala: "Não, não prossiga". André ficou sem entender e ela explica. Ela fala: "Ali estão os desequilibrados do sexo. O quadro seria muito doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde". Caramba! André, que estava ali nas câmaras atendendo todo tipo de doente, todo tipo de situação, não poderia ver os desequilibrados do sexo. O que será que tinha ali, hein? É uma tecla que a gente sempre bate. O desequilíbrio no campo sexual é muito delicado. É muito difícil. Isso não sou eu que falo. Tá na obra de Divaldo, Sexo e Obsessão. É muito difícil a pessoa que se compromete no campo sexual conseguir se desvincular disso tão cedo, né? O débito é muito grande, realmente. Então, ela não permite que André vá até lá naquele primeiro momento. Talvez quando ele tivesse mais experiência ele conseguisse ir, né? Nesse livro aqui, Nosso Lar, não tem nada sobre isso, não tem esse relato. Vai ficar só no nosso campo da curiosidade. Mas a gente imagina que fosse um quadro muito tenebroso. Muito bem. Então, quando foi mais ou menos assim, umas 9 da noite, entra um sentinela, um dos responsáveis ali pela segurança das câmaras de retificação, que eram bem próximas do umbral, né? A gente já falou isso. E aí ele se chamava Justino, ele foi até Narcisa e falou o seguinte, falou: "Olha, tem uma senhora lá nos portões aqui da nossa câmara e ela tá pedindo para entrar e eu não sei o que fazer". E a Narcisa pergunta: "Mas por que você não atendeu? Por que você não recebeu ela?" Aí ele fala: "É porque ela estava cheia de pontos negros". Aí Narcisa pensa: então o caso é grave. Você fez muito bem em me chamar, vamos até lá". André ficou sem entender o que era aquilo, que eram aqueles pontos negros, mas vai acompanhando Narcisa. Chegando até lá, André fica muito comovido com a situação daquela senhora. Ela estava assim, vestida só com farrapos, estava com um rosto esquelético, bem cadavérico, bem magra, assim, bem suja, descabelada. E as pernas dela, assim, estavam em carne viva, de tanta chaga, assim, que tinha. Só que os pontos negros André não conseguia ver. Narcisa pergunta: "Você consegue, André, ver os pontos negros?" E ele fala que não. E ela diz: "Ó, então sua visão espiritual não está muito bem educada ainda. Realmente ela tem muitos pontos negros". E aí, ela, observando a condição daquela mulher, a Narcisa, né? Observando a condição daquela mulher, percebe que ela não podia decidir
se ela entraria ou não, por conta da quantidade de pontos negros que ela tinha. Então ela vai até a senhora e diz: espere só um instantinho, por gentileza. Narcisa então vai procurar o vigilante-chefe, que era responsável por essas decisões. Eles vão até lá, se chama Paulo, o vigilante, e ela fala: olha, estamos com uma senhora lá nos portões da Câmara, querendo entrar, só que ela possui vários pontos negros. O vigilante-chefe fala: muito bem, vamos até lá ver, analisar a situação. Chegando lá, bastou alguns minutos de observação para ele decidir que aquela mulher não poderia entrar. Narcisa e André ficam muito surpresos. André se sente escandalizado. Não seria aquilo faltar com a caridade que eles tanto pregavam? E aí, Paulo, percebendo esse sentimento de Narcisa e André, fala assim: Narcisa, você não consegue observar o que tem dentro desses pontos negros, o que eles representam? E a Narcisa fala que não. Narcisa não conseguia enxergar dentro dos pontos negros. André nem os pontos negros enxergava. Mas já o Paulo, que era bem experiente nesses assuntos, via que cada ponto daquele representava uma criança que aquela mulher tinha assassinado ao nascer. Ela tinha sido ginecologista e fazia esse tipo de serviço para as mães que pediam. A criança nascia e ela matava. Estrangulada, esmagada, vários meios assim terríveis. As crianças não era nem aborto, né? Ela nem fazia assim aborto. A criança nascia realmente. A criança nascia, estava ali bonitinha, né, grande, e ela matava. Então, deixa eu só confirmar aqui no livro, eu tenho quase certeza que são 54 pontos. 58. 58. Então, tinham 58 manchas no corpo dela e cada uma representava uma criança que ela tinha assassinado ao nascer. Muito grave. O Paulo até fala: olha, a situação dela é mais grave ainda do que homicidas e suicidas. Porque ela, tendo aquela chance de usar a medicina para o bem, não só utilizou para o mal, como complicou muito a encarnação de vários seres. E principalmente a dela também. 58 crianças mortas ao nascer. Gente, é um número muito alto. Muito alto. É um crime realmente muito grave. A criança não pode nem se defender. E ela não apresentava nenhum tipo de remorso, de arrependimento, nada. Narcisa fala: sim, eu entendo a sua colocação, Paulo, mas todos nós erramos. Vamos tentar dar uma chance para ela. Eu atendo ela aqui nas câmaras pessoalmente. E Paulo fala assim: não, vamos tirar a prova para vocês verem. E aí eles vão até lá conversar. E o Paulo pergunta: senhora, o que a senhora deseja de nós? E ela toda humildezinha, né, se apresentando assim, bem vítima, fala assim: eu quero ajuda, socorro, me ajude. E aí ele fala: mas e esses pontos negros? E essas criancinhas que você matou? Esses serizinhos, filhos de Deus, que queriam a oportunidade de nascer, você matou. Como você se sente em relação a isso? Aí ela já mudou a face e falou: que acusações são essas? Eu não fiz nada, seu canalha. Chamei ele de canalha, tá? Desse jeito aqui no livro. Eu não fiz nada, seu canalha. Abre logo essa porta que eu quero entrar. Mudou de atitude completamente. E aí ele fala: olha, não posso recebê-la aqui, porque você ainda não se arrependeu do que você fez. E ela fala: eu não fiz nada, eu tô querendo o céu que me prometeram, eu fui caridosa, eu fui crente, eu fui devota, eu quero o paraíso que eu mereço. E ele fala: aqui não temos o paraíso, aqui é uma casa de auxílio para aquelas pessoas que erraram, reconheceram o erro e estão tentando melhorar. Aí ela fala: ah, seu filho de Satanás, seu feiticeiro, eu também não quero mais nada não, eu vou embora daqui. Começa a falar várias coisas.
Narcisa e André ficam chocados com aquela mudança de atitude dela. E aí ela sai andando sem hora de si, que ela chegou mancando, chegou bem coitadinha, e depois ela sai andando como se nada tivesse acontecendo, né? No seu corpo, assim, como se ela não estivesse doente. E aí Paulo explica que se tratava de um vampiro que estava querendo somente absorver a energia dos demais para o seu benefício próprio. Alegava que não tinha feito nada, mas a sua consciência sabia que tinha feito. Alegava uma tranquilidade, mas por dentro estava desesperada. Criou um inferno para si mesma, mas buscava o paraíso. Era uma vampira das mais sinistras que eles já tinham visto ali. Então, naquele momento, como ela não estava querendo se arrepender, não estava assim com remorso pelo que ela tinha feito, ir para lá só iria atrapalhar a recuperação dos demais, dar trabalho assim para os enfermeiros e nada de bom ia ser plantado. Então, para ela receber o auxílio, o primeiro passo era realmente se arrepender do mal que tinha feito, reconhecer que errou e se arrepender. E ela não estava nesse patamar ainda de arrependimento. Certo? Muito bem, esse foi o capítulo 31, Vampiro. Muito bem, vamos então passar para o próximo capítulo, capítulo 32, Notícias de Veneranda. Veneranda, que era uma mulher extraordinária. Nós vamos saber algumas coisinhas dela, algumas informações que Narcisa conta para André. A Veneranda era uma ministra de Nosso Lar, uma ministra da regeneração, e ela era uma trabalhadora extremamente dedicada. E uma das coisas que ela tinha criado lá para a colônia foram os salões naturais. Ela teve essa ideia e implantou primeiramente lá no Ministério da Regeneração. Ela chamou de salões verdes. O que eram esses salões? Eram espaços onde tudo remetia à natureza. Os bancos eram formados por elementos do solo, eram cobertos com plantações rasteiras para deixar mais fofinho. A luz que entrava era natural, a luz do sol. Então tinham várias árvores, várias flores, tudo era verde, tudo muito, muito bonito. Algumas pessoas que visitavam a colônia gostavam de ir até lá, né, nos salões verdes da regeneração, para poder conhecer de tão bonito que era. E os outros ministérios ficaram encantados com aquilo e pediram auxílio dela, da veneranda, para implantar esses salões naturais também nos seus setores. E ela auxiliou, até o da União Divina pediu auxílio dela também. E cada um era diferente, mas igualmente bonito, todos com essa mesma característica. Tudo era elemento natural, né, da natureza. E ela, inclusive no Ministério do Esclarecimento, se eu não me engano, ela fez uma escola, né, um espaço para uma escola, no formato de uma estrela, né? Tudo assim, com árvores, com troncos, com flores. E em cada ponta da estrela funcionava uma turma diferente, com um professor diferente. Tudo muito lindo. E no centro da estrela funcionava uma parte de projeções. Engraçado, esse livro é de 1944, as pessoas nem sonhavam com data show. Ele é muito à frente do seu tempo mesmo, esse livro. Hoje a gente consegue imaginar 5 data shows funcionando ao mesmo tempo, né? Mas em 1944 era só aquela TVzinha bem pequena e olha lá, quem conseguia ter, né? Então nessa escola funcionava uma parte de projeção bem no centro da estrela, bem grande, né? Para cada turma, tudo de muito bom gosto. Ela era uma ministra tão evoluída que os outros ministros da regeneração, antes de tomarem qualquer decisão ou fazerem qualquer coisa, perguntavam a opinião dela. E o que ela dissesse, normalmente era cumprido. Ela era muito próxima do governador também, né? E ela soube que ele gostava dessas coisas mais antigas, helênicas, né, da Grécia Antiga, e fez um salão para ele justamente com esses elementos. E onde ele sempre conversava com os ministros da regeneração, ele ficou muito contente, muito satisfeito. É uma mulher realmente incrível.
E a Narcisa continua contando, né, sobre um pouquinho da história dela, da ministra veneranda, e ela fala que ela é uma das entidades mais antigas de nosso lar. Naquele governo, né, ela era a criatura mais antiga. Já tinha mais de 200 anos que ela estava ali na colônia e era a trabalhadora com mais horas de serviço. Olha só, gente, que incrível. Ela já tinha atingido a surpreendente marca de 1 milhão de bônus horas. E quando ela atingiu esse número surpreendente de 1 milhão de horas trabalhadas, houve uma grande festa em nosso lar. Eles haviam programado, inclusive, várias comemorações para aquele dia. A colônia amanheceu em festa. Ela iria ganhar um prêmio que era um mérito assim de serviço. E vieram pessoas, inclusive, de outras colônias para poder homenageá-la. E ela, quando aconteceu assim o discurso do governador para entregar o prêmio, a cidade estava toda lá. Realmente um evento, sabe, gente? Ela não disse nada, apenas chorou. Chorou assim, na dela, em silêncio. Depois ela pegou o prêmio e pediu que fosse colocado junto é, dos outros, das outras premiações da colônia, que fosse voltado para o patrimônio comum. O governador protestou, falou que deveria ficar com ela, mas ela insistiu, falando que queria que ficasse no patrimônio comum da colônia. Depois ela pediu que todas as comemorações naquele dia fossem canceladas. Eram grandes homenagens para ela. Ia ser um dia todo voltado para isso, para homenageá-la. Ela pediu que tudo fosse cancelado e que as pessoas voltassem aos seus trabalhos normais. Que ela não queria nenhuma homenagem, porque ela não se considerava merecedora. Olha só, gente, surpreendente. Assim, é realmente surpreendente. É uma elevação que a gente nem consegue imaginar. Nós estamos tão longe que é difícil imaginar. A gente fica tão feliz quando alguém nos elogia, nos aplaude, né? E a gente fica tão assim. E ela pediu para cancelar tudo. Ela, junto com o governador, era uma das únicas pessoas, eram as únicas pessoas da colônia que viram Jesus pessoalmente. E ela, quando perguntada, não comentava o fato, não dava nenhum detalhe. Ela e o governador tinham visto Jesus pessoalmente. Daí você imagina a evolução da criatura. Narcisa esclarece que ela estava há 1000 anos trabalhando pelos corações da terra. Ela poderia já ir para colônias mais elevadas, para colônias assim sublimes, mas ela preferia ficar lá em nosso lar, que era mais próxima da terra, e já estava ali há 1000 anos tentando ajudar da melhor maneira que ela conseguisse. Muito impressionante essa senhora, a veneranda. Então, o capítulo 32 é basicamente isso. No capítulo 33, a gente vai ver André saindo um pouquinho das câmaras para ter um contato assim com a natureza, com o luar. E aí ele começa a fazer várias reflexões e começa a sentir muita falta da família dele. Ele ficava assim pensativo, poxa, estão me dando tantos esclarecimentos a respeito de tantos assuntos, mas quando se trata da minha família que está encarnada, nenhuma palavra, isso é tão estranho. E ele estava refletindo a respeito disso, sentindo muita falta, muita saudade, mas pensou que ele deveria canalizar as energias em alguma outra coisa, que no momento certo, com certeza, ia ser permitido que ele os visitasse. Tá certo, então, ele sentindo aquele ventinho batendo no rosto, se sentindo bem, renovado em suas energias, de repente ele avista dois vultos, dois homens passeando por ali. Só que eles eram muito diferentes, olha só a explicação.
Pareciam dois homens de substância indefinível, semi-luminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como se escapasse um grande fio de singulares proporções. André teve a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Quem eram aquelas criaturas? Com corpo semiluminoso, vários fios pelo corpo, pela cabeça um grande fio. Ele ficou apavorado. Com tanto medo que até os cabelos dele ficaram para cima. E ele voltou correndo para dentro para contar para Narcisa o que ele tinha visto. Ela mal aguenta segurar o riso e fala que aqueles dois homens eram dois encarnados que estavam ali visitando a colônia. Engraçado isso, né? O espírito com medo dos vivos. O contrário também acontece, não é só a gente que tem medo de espírito, não. Vocês têm medo de espírito? Vocês não têm, não. Mas a tia Camila aqui tem. Tem um pouquinho de medo de ver um espírito, viu? Vou confessar para vocês. E André estava vendo dois encarnados e estava morrendo de medo. E a Narcisa explica, vai até lá com ele, com o André, né? E ela explica que pela luminosidade deles, né, um grande claridade azul, eram dois espíritos muito evoluídos que estavam em missão na Terra. Missão essa que Narcisa nem saberia dizer do que se tratava, mas ela só conseguia dizer que eles eram realmente dois espíritos bem evoluídos, que estavam ali, né, a fim de colher novas informações, estudo, trabalho, algo do tipo. E aí, então, eles vão lá para o lado de fora para esperar os samaritanos que iriam chegar com novos doentes em que iam ser colocados ali nas câmaras de retificação. André faz uma observação interessante porque ele vê que eles estão chegando e ele vê que escuta barulho de cachorro e ele pergunta para Narcisa, né, por quê? E ela fala que era uma medida de segurança para os samaritanos que visitavam as várias regiões do umbral, que lá não tinha somente sofredores, mas verdadeiros monstros. E eles utilizavam esse recurso como um recurso de defesa. André vê que eles estão em vários carros puxados por muares, que é tipo um jumentinho, né? E aí ele pergunta por que eles não foram de aeróbus. E a Narcisa explica que era uma questão de densidade da matéria. O aeróbus conseguia funcionar perfeitamente no nosso lar, que estava num determinado estágio evolutivo. Mas no umbral onde as vibrações eram muito pesadas, aquela matéria não era compatível. E aí eles se utilizavam, né, desses carros puxados por animais. E em volta deles tinham várias aves, que a Narcisa esclarece que se tratavam de ibis viajores, que eram grandes auxiliares dos samaritanos, porque elas comiam as formas, pensamentos, né, perversas e odiosas ali do umbral, né, dos habitantes do umbral. Então, olha só quanta coisa interessante, gente. Quanta informação preciosa. Ibis viajores comendo as formas, pensamentos, os muares ajudando ali no transporte, cães também. E ela fala que se André quisesse mais informações a respeito dos animais, do papel deles ali na colônia, ele devia procurar o Ministério do Esclarecimento. Beleza? Olha só, eu trouxe uma informação muito interessante, uma entrevista que Chico Xavier deu há muito tempo atrás, onde pergunta para ele qual foi o acontecimento que mais o alegrou na seara espírita até aquele momento. E ele esclarece que em julho de 1943, na companhia de André Luiz, a fim de conhecer uma faixa suburbana de Nosso Lar, a cidade que André descreve aqui em Nosso Lar, essa providência que foi tomada por Emmanuel permitiu que André e Chico fossem juntos lá para conhecer, a fim de que ele observasse com os próprios olhos algumas coisas que André iria descrever no livro. Então, aquela visita ele se lembra perfeitamente, né? Foi um momento
em que ele se desprendeu do corpo, mas se lembrava perfeitamente desse desdobramento e ele ficou muito impressionado com tudo que ele viu e muito contente. E era uma das coisas que mais tinha alegrado ele na Seara Espírita, a visita dele ao nosso lar. Não é qualquer um que consegue, não, viu, gente? Visitinha para nosso lar. É só realmente espíritos que já estão bem avançados. Muito bem, então. Esse foi o nosso capítulo 33. Voltei num ambiente diferente. Repararam? Eu estava fazendo os primeiros capítulos lá no quarto do meu sobrinho e ele precisou voltar para as suas aulas online. E aí eu tive que vir aqui para fora. Mas o importante é o conteúdo que eu vou passar aí para vocês, né? Não importa o local. Muito bem, nós vamos ver agora o capítulo 34, que se chama Com os Recém-Chegados do Umbral. Então, como eu já expliquei, André estava junto com Narcisa do lado de fora, esperando os samaritanos chegarem, porque eles iam trazer vários enfermos do umbral para serem acolhidos ali nas câmaras de retificação. Então, André, eles chegam, né? Vários doentes e tal. Narcisa toma as providências necessárias, dá as ordens devidas e tudo mais. E André, sendo um trabalhador das câmaras, começa a auxiliar também. E aí ele nota uma senhorinha que está tentando descer, né, do carro com muita dificuldade. E ela olha para ele e fala assim: me ajuda, por piedade, meu filho, me ajuda, me dá um socorro aqui. Aí ele vai, ajuda ela a descer. Aí ela se benze e fala assim: ai, cruz credo, graças a Deus saí daquela zona do purgatório, os demônios me infernizando, graças a Deus. E André, com aquele espírito curioso dele, se esqueceu de tudo que Dona Laura tinha falado a respeito dessa curiosidade. E aí ele joga um verde. Sabe quando a gente joga um verde para colher maduro? Minha mãe que fala muito isso. Ele jogou um verde. Mas a senhora veio assim de tão longe. Aquele espaço para ela poder comentar tudo que ela queria. Aí ela começou: eu venho sim de muito longe. Eu venho da fazenda tal. E eu não sei por que eu estou passando por isso, porque eu sempre fui muito devota. Eu sempre fui uma mulher muito caridosa, sempre me confessava com o Padre Amâncio. E antes de morrer, eu deixei o dinheiro para as missas, para garantir o meu lugar no céu. Meus sobrinhos, meus filhos devem ter esquecido do dinheiro da missa. Por que eu fui passar por aquilo? E aí, André, mas não tem nada que a senhora possa ter feito para justificar a sua ida para aquelas paragens? E ela olha assim, de vez em quando, eu tinha muitos escravos, ela conta, eu tinha muitos escravos, e para colocar disciplina, de vez em quando um negro morria no tronco, eu precisava muitas vezes separar os filhinhos das mães e vendia. Mas a minha consciência até ficava assim meio pesada, mas aí eu me confessava com o padre e aí ele ficava quite com Deus. Na cabeça dela, né? E André tenta argumentar: não, mas os escravos, os negros são nossos irmãos. São filhos de Deus, assim como eu e você. E ela diz: não, jamais. Jamais. Escravo é escravo. Nasceu para nos servir. Segundo o Padre Amâncio, diz ela, é a pior espécie que existe na face da terra. São os escravos, são os africanos. Os próprios demônios que estavam me atormentando lá no purgatório deviam ser africanos também. Isso é uma praga. Super racista. Super. E ela fala que ela desencarnou em 1888. E quando ela soube que a princesa iria libertar os escravos, né, a princesa Isabel, ela ficou tão assustada, já estava doente, ela preferiu morrer. Se entregou para a morte, porque viver num mundo em que os negros fossem livres
Ela não queria. Olha só, gente. Olha a senhora. A André ia continuar a argumentação, mas aí Narcisa percebeu o que estava acontecendo. Falou, André, o que você está fazendo? E aí ele corou, ficou vermelho, porque sabia que estava fazendo, né? Não estava fazendo nada de útil. Ele falou, olha, essas entidades são entidades perturbadas. E quem as escuta é igualmente louco. E aí, a senhorinha, mas eu sou perturbada? E ela, não, a senhora não, mas olha só, vamos encaminhar você para um local para descansar, tá bom? E a senhora ia começar a contar a história. Ah, porque eu sofri muito. E a Narcisa, não, eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo que aconteceu com a senhora. A senhora não quer descansar? Então, a senhora vai ser encaminhada para um local, para um leito, para você poder dormir um pouquinho. Mostrou para André como ele deveria se comportar naquela situação, né? Falou de um jeito muito bondoso e André logo entendeu. Esse é o nosso capítulo 34. E para a gente finalizar, vamos ao capítulo 35, Encontro Singular. Enquanto estavam sendo tomadas aquelas providências em relação aos novos doentes que chegavam lá para as câmaras de titificação, André teve a oportunidade de ter um reencontro com Silveira. André estava lá trabalhando, né, concentrado, e alguém tocou no ombro dele e falou, André, você por aqui? Ele se virou e notou que se tratava do Silveira. E aí eles se abraçaram, o André ficou muito constrangido por conta do passado que eles tiveram. E aí Silveira pergunta como é que ele vai, como é que está o pai de André, se todos iam bem. André responde com poucas palavras e Silveira, notando o constrangimento que estava ali em André, resolve se afastar, desejando bom trabalho e tudo mais. O que aconteceu no passado? Silveira, ele e sua família estavam com uma dívida com o pai de André, que era um comerciante. Só que Silveira acabou adoecendo e ele não conseguia trabalhar para poder pagar a sua dívida. E chegou em um dado momento que a situação ficou tão precária que a Silveira, a esposa do Silveira, né? A senhora Silveira, foi até a casa deles em pranto, chorando, pedindo a misericórdia dele, do pai de André, que eles estavam passando por momentos muito difíceis para esquecer aquela dívida naquele primeiro momento, que quando o esposo voltasse a ter saúde, eles iriam trabalhar, que ele iria pagar cada moedinha que ele devia, mas naquele momento, aquele prazo estava muito curto, eles não iam conseguir. E o pai de André ficou irredutível. A mãe de André até tentou argumentar, falando, né, que eles poderiam tentar adiar um pouco a dívida, só que ela foi repreendida pelo esposo. E André, inclusive, incentivou o pai a tomar aquela atitude. Ele era muito novo, muito vaidoso e achava a sua mãe muito sentimental. Então ele achou que o pai agiu de maneira correta e André, inclusive, o incentivou a fazer isso. Então todos os bens do Silveira foram levados, até o piano, tudo da casa deles, a casa, os móveis, o piano, tudo foi levado e dado para o pai de André. E que ficou muito satisfeito. André também ficou muito satisfeito com aquela atitude e a mãe de André ficou muito triste. O pai de André até fala assim, ó, eu posso te dar algum outro tipo de ajuda, um conforto, posso fazer uma visita, mas a dívida que vocês têm eu nunca vou esquecer e eu quero pagamento agora. E aí foi tirado até o pano de prato da cozinha foi tirado deles. E eles se afundaram assim de uma maneira que precisaram ir morar no interior e aquela família, daquela família não tiveram mais notícias. E André estava vendo aquele Silveira agora. E ele vai até Narcisa, né? André vai até Narcisa, conta o que aconteceu. E ela fala que ela passou por uma situação muito parecida, que aquela era uma oportunidade de pedir o perdão. Se André tinha feito isso, ele falou que não. Então ela fala, olha, não perca tempo, porque o Silveira é muito ocupado. Vá até ele, converse. E André faz isso, vai, fala com ele, abre o coração, explica que eles estavam cegos, que eles eram egoístas, ignorantes, mas que aquela era uma chance que André tinha de pedir perdão por ele, pelo pai. E aí Silveira o interrompe, olha só. Gente, essa atitude de Silveira, assim, toda vez que eu leio essa parte eu fico muito emocionada.
Porque esse é o verdadeiro perdão. Esse perdão aqui de Silveira, esse é o perdão que a gente tem que buscar. Ele interrompe André e fala, André, não diga mais nada. Não diga mais nada. O seu pai foi para mim um grande benfeitor. Eu tenho, na verdade, que o agradecer. Porque se não fosse aquela atitude dele enérgica, eu poderia estar numa situação, eu e minha família, às vezes de muito conforto, e isso não seria bom para a nossa caminhada. Foi bom que a gente passasse assim, dificuldades para a gente dar valor ao pouco que temos, valor à vida, a Deus, à saúde, às coisas que realmente importam. Seu pai foi para mim um benfeitor. Eu não vejo a hora de poder o visitar junto com você, para dar um abraço e agradecer. Olha essa atitude. Gente, olha essa atitude do Silveira. Me digam aí se isso não é o verdadeiro perdão. André o abraça e depois cada um vai para os seus trabalhos. É lindo, esse momento assim realmente é... Eu fico muito sentida mesmo, assim, muito emocionada. Essa é uma coisa que eu quero buscar, um perdão como esse do Silveira. Tá certo? Muito bem, foi nossa aula de hoje. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com os amigos, porque tudo isso faz parte da divulgação aí da nossa doutrina espírita tão querida. Tá certo? Até a próxima, se Deus quiser.